Bom, se tratando da primeira questão, ele aborda em relação à implementação do DFS. Tanto o DFS quanto o BFS quanto a estrela, eles estão sendo implementados de forma genérica. Portanto, eu criei essa função generic search para poder satisfazer essa condição. O DFS ele vai ser chamado aqui e vai cair na função genérica, né? Caindo na função genérica, ele vai receber como parâmetro um problema, o tipo de pesquisa e uma heurística, caso exista. Logo aqui de início, ele vai declarar essa função node, que é um objeto, que vai conter o estado inicial e o pathcost como zero. Logo em seguida, ele vai cair nesses if-elses aqui para poder identificar qual é o tipo de estrutura a ser trabalhada. No caso, se for um DFS, ele vai trabalhar com uma pilha. Se for um BFS, ele vai trabalhar com uma fila. E se for a estrela, ele vai trabalhar com a fila de prioridade, né? Passando por esse if-else, né, ele vai executar o resto do código de forma genérica. Então, inicialmente, ele vai adicionar o nó à fronteira, vai criar um conjunto de nós visitados e vai executar o while loop até que a fronteira esteja vazia. Caso a fronteira não esteja vazia, ele vai cair, né, nesse while, vai remover o nó de menor custo da fronteira e atribuir esse nó de menor custo a esse nó aqui. Vai verificar se esse nó, se o estado nesse nó, ele está contido no conjunto dos nós visitados. Se ele tiver, ele vai pular a iteração. Caso contrário, ele vai adicionar esse nó ao conjunto dos visitados, né? E logo em seguida ele vai verificar se esse nó, se o estado, né, desse nó, ele satisfaz o estado objetivo, né? Caso ele satisfaça, ele retorna a ação. Caso contrário, ele vai expandir de forma sucessiva. Caso nenhum desses estados eles satisfaçam, ele vai retornar uma array vazia indicando que o estado objetivo não foi encontrado. Então, rodando o DFS para você dar uma olhada, o comportamento dele é bem interessante, né? Perceba que ele percorre é, por todo o labirinto, né, sem cortar nenhum tipo de caminho, né, o que é um comportamento muito típico, né, de um DFS. Né? E isso responde à primeira pergunta. Né? Então, a ordem de exploração foi de acordo com o esperado? Sim. Né? Como eu mostrei para você, ele não corta nenhum tipo de caminho, ele vai direto em todos os caminhos. Né? E que é um comportamento muito, muito satisfatório para uma função de DFS. O segundo ponto é se o PECME ele realmente passa por todos os estados explorados no seu caminho objetivo. Como eu mostrei para você, ele de fato passa por tudo isso, então sim. E a última pergunta, né, é se o DFS ele é uma solução ótima. Nesse caso específico ele não é, porque ele prefere esses caminhos mais longos ao invés de cortar, né? E é muito perigoso isso, porque existe a possibilidade de cair em ciclos, né? Ou seja, ele acaba gerando loops infinitos, dependendo de certos casos. Se tratando da segunda questão, né, ele fala sobre a implementação do BFS, né, o busca em largura. O BFS, bem como o DFS, ele também está trabalhando com a função genérica. Então, o BFS é chamado, logo em seguida ele chama a função genérica, incluindo o problema e o tipo de estrutura de pesquisa. Então, caiu na função genérica, ele vai passar por todo o código que eu já expliquei para você. Então, ele vai cair nessa condição, atribuindo, né, a fila como uma estrutura de armazenamento. E o algoritmo ele é executado da mesma forma para o BFS, né, bem como foi feito no DFS.
Então eu vou executar aqui para você ver. Né? Repare que o comportamento dele vai ser um pouquinho diferente em relação ao DFS. Né? É interessante porque ele vai cortar, né, o caminho, então ele não vai pegar o caminho mais longo, ele vai pegar o novezinho que é mais próximo em relação a ele, né, e vai pegar o estado objetivo, né, que é a pílula. Bom, se tratando das perguntas que tem nesse enunciado, a primeira pergunta é se a implementação do BFS encontra uma solução ótima. Nesse caso, ele encontra porque ele busca os caminhos mais rasos, né? O que é diferente do DFS, que busca os caminhos mais longos. E em relação à quantidade de ações que compõem a solução encontrada pelo BFS, eu coloquei essa anotação aqui, mas eu vou mostrar direto para você. Então, o custo total, né, foi de 68 e a quantidade de nós expandidos foi de 269, o que é uma performance bem melhor em relação ao DFS. Né? Bom, se tratando da terceira questão, ela fala sobre a implementação do A estrela, né? Bem como as duas outras questões, eu também estou trabalhando de forma genérica. Então, o A estrela vai chamar o generic search, o generic search vai receber o problema, vai receber o tipo de estrutura como sendo A estrela, e a heurística vai cair nesse if de A estrela aqui, né? E vai criar a fila de prioridade dependendo do tipo de heurística que você vai estar incluindo. Né? E logo em seguida ele vai executar o while loop, bem como as outras estruturas também executaram. Né? Eu vou mostrar aqui a execução desse A estrela de acordo com o tipo de heurística a ser selecionado. Então, sem heurística, né, o comportamento dele é bem ineficiente, porque ele explora aqui todos os cantos, basicamente, o que não é nada eficiente. Rodando o código com heurística euclidiana, ele é um pouquinho mais eficiente, mas não tão eficiente como o Manhattan, então ele não explora esses cantos desnecessários aqui. Mas perceba que existem outros cantos que são desnecessários que ele não explora. Né? Então, rodando agora com a Manhattan, a heurística de Manhattan, ele dos três é o mais eficiente, né? Então ele não explora esses cantos aqui e consegue promover uma eficiência melhor em relação aos outros casos. Né? Agora, se tratando da questão 4, né, ele fala sobre o corner problem, que é para poder encontrar, né, fazer com que o Pac-Man ele percorra, né, pelos caminhos, pelos 4 cantos dentro do labirinto para poder pegar a pílula. A forma que eu implementei ele foi bem simples. No get start state, ele está retornando o estado inicial do problema. Então aqui está a posição inicial do Pac-Man e aqui as coordenadas dos cantos restantes para poder visitar. Na verificação do objetivo, né, do estado objetivo, ele verifica, né, se o estado do objetivo ele foi encontrado ou não. Se a quantidade de cantos for maior ou igual a 1, ele retorna true, né, pois isso significa que ainda existe cantos disponíveis para visitar. E se a quantidade de cantos ele for diferente disso, né, ou se ela for igual a 0, ele retorna true, pois isso significa que todos os cantos eles foram visitados, né, e as suas respectivas pílulas foram consumidas. Então o objetivo foi encontrado. Aqui na função de expansão, ele gera todos os próximos possíveis estados a partir de um estado anterior. Né? Então o código que eu preenchi pega os próximos estados. O próximo estado, no caso. O custo da ação. E isso para cada ação disponível.
E logo em seguida, esses dados eles são acoplados e retornados através da variável filha, né? E isso garante que a expansão ela está sendo feita. E aqui no get next state, né, ele retorna o próximo estado após tomar uma determinada ação de um estado que já foi dado. Se o próximo estado corresponder com um canto, esse canto ele é adicionado à lista de cantos e logo em seguida é removido dos cantos a serem visitados, né? E ele retorna o canto que foi visitado e a tupla que contém os cantos que ainda precisam ser visitados, né? Esse cara aqui. Eu vou rodar ele aqui para poder demonstrar para você. Então, rodando aqui com o Tiny Conner, esse é o comportamento que ele tem. E rodando com o Medium Corner, esse é o comportamento gerado. Perceba que ele não é tão eficiente quanto o algoritmo que vai ser implementado na quinta questão, né? Ele consegue, né, de fato, encontrar todas as pílulas presentes no campo, porém, né, pelo fato dele não utilizar nenhum tipo de heurística, a expansão do nó ele fica muito grande, né? E a questão 5, né, ela tem justamente o objetivo de tentar resolver, né, esse problema. Na questão 5, deixa eu pesquisar aqui, né, ele tem, né, esse objetivo de diminuir a quantidade de expansão dos nós presentes na questão 4. Né, então ele cria essa função corners heuristic. E aqui embaixo tem a implementaçãozinha bem simples que eu fiz para poder resolver esse problema. Bom, a função ela recebe o estado inicial e o problema, o state e o problem. Logo após isso, ele também recebe a coordenada dos cantos e as paredes dos labirintos a serem declaradas, né, os walls. Depois disso, ele faz a verificação dos cantos visitados. E se todos os cantos foram visitados, né, ele retorna 0. O que significa que o estado objetivo ele foi alcançado. Né? Caso contrário, ele percorre cada canto calculando a distância de Manhattan entre a posição atual e o canto que não foi visitado, que é esse conjunto aqui. E logo em seguida, né, ele retorna a maior distância de Manhattan entre né, as distâncias presentes. O que é, né, uma estimativa heurística de custo mínimo. Portanto, ao rodar esse código, a gente percebe que a quantidade de nós expandidos vai ser um pouquinho menor do que o da questão anterior. Né? Então, eu vou rodar aqui para você ver. A quantidade de expansão dos nós, dessa forma de algoritmo, né, foi de 1136. E a expansão da questão anterior foi de 1966, né, o que garante uma eficiência um pouquinho melhor, né, em relação à questão 4. Bom, agora se tratando da questão 6, né, ele fala sobre o Food Heuristic. Deixa eu pesquisar ele aqui. O Food Heuristic ele tem o objetivo de pegar todas as pílulas, independente de estar num canto ou não. A forma que eu implementei ele foi também bem interessante.
né, inicialmente ele está recebendo, né, o estado atual e o problema. E logo aqui embaixo, é, logo aqui embaixo a gente retira, né, do estado a posição do Pac-Man e a grade de comida presente naquele estado em específico. Eu declarei uma função interna, né, dentro do Food Heuristic, que é o getMazeDistance, que ele calcula a distância do labirinto entre os dois pontos. Logo aqui embaixo a gente tem as coordenadas de cada pílula, né, contido dentro da lista, né, do Food Grid. Se a coordenada de comida se não tem coordenada de alimentos, ele retorna zero, pois é o estado objetivo. Caso contrário, o for loop, né, ele vai calcular a distância do Pac-Man para a coordenada da pílula, né, e se não houver essa distância, ele retorna a maior distância entre os alimentos. Caso contrário, né, ele retorna a menor distância entre o Pac-Man e as pílulas, né, os alimentos, mais a maior distância entre quaisquer dois alimentos. Rodando ele aqui, vou rodar o Trick Search. Esse é o comportamento que ele faz. Bom, se tratando agora da questão 7, né, ele fala sobre o Closest Dot Search Agent, né, que tem o que propõe que a gente implemente a função find path to closest dot, né, que basicamente é uma função que ela busca, ela realiza uma busca heurística para poder encontrar, né, o caminho mais curto até o ponto da pílula mais próxima no labirinto, né? Ela força com que o Pac-Man ele sempre priorize o caminho onde tem a pílula mais curta para ele ir lá e comer essa pílula. Os pontos importantes aqui, né, é que ela utiliza, né, uma fila de prioridade para poder explorar as posições, priorizando aquelas que parecem estar mais próximas, né, da pílula. E ele retorna, né, uma lista de ações necessárias para poder conseguir chegar ao ponto da comida mais próxima, né? Eu vou testar aqui para poder mostrar para você e eu vou comparar ela, né, com o BFS, que é bem interessante de se observar. É interessante, né, utilizar aqui o exemplo do Medium Maze para poder mostrar. Repara aqui que quando eu utilizo o closest dot, ele corta esse caminho aqui para poder conseguir pegar a pílula, né? Enquanto se eu utilizar o BFS, ele não vai cortar esse caminho, né? Ele vai fazer um caminho mais longo, né, que em relação à busca dessa comida. Então, vou comentar aqui e deixar só o BFS, né? Se eu rodar o BFS, repara que ele não está cortando o caminho mais curto em relação à comida, né? Ele executa um algoritmo que satisfaça, né, um comportamento de BFS, né, fazendo a busca do vizinho mais próximo, mas não necessariamente um caminho onde a comida esteja mais próxima, né? Aqui tem uma imagem que eu fiz, né, que você pediu para fazer, né, que representa muito bem isso, né? Em um labirinto hipotético aqui, né, se existissem, né, comidas muito mais próximas uma das outras e outras comidas que estivessem um pouquinho mais distantes, né, o Pac-Man ele percorreria por esse caminho todo aqui, né, primeiro para poder pegar e depois ele percorreria esse caminho aqui.
né? O que não necessariamente é o caminho mais eficiente, né? Seria muito mais interessante se ele pegasse esses dois carinhas aqui primeiro e depois continuasse a pegar as outras comidas por esse caminho aqui. Né? O que torna ele não eficiente em alguns casos específicos. Né? Nesse caso específico, ele não é muito interessante, porque o caminho que ele vai percorrer por aqui, né, óbvio, ele vai pegar mais comida, né, mas ele vai ter que percorrer de volta, né, todo esse processo aqui só para poder pegar essas duas pílulas aqui. Sendo que se ele pegasse essas duas pílulas aqui primeiro, né, e depois voltasse para poder pegar as pílulas restantes, seria um pouquinho mais eficiente, né, do que o algoritmo do closest dot. Né? Agora, se tratando da questão 8, né, que é a questão relacionada aos jarros, é, foi bem simples a forma que eu utilizei para poder implementar ela. Né? O objetivo, né, desse problema, né, é deixar no jarro de 4 litros 2 litros dentro dele. Então, no isGo, né, foi justamente isso que eu implementei aqui no return. Na função de legal moves, né, que são os movimentos autorizados aqui para poder resolver o problema, né, eu coloquei vários ifzinhos aqui. Então, se o jarro 4, né, ele contém uma quantidade menor do que 4 litros, a gente consegue executar a função fill jarro 4, né, para poder encher. Mesma coisa para o jarro 3, né, se a quantidade de litros dele for menor do que 3, ele consegue ser preenchido. Se a quantidade de litros for maior do que zero, né, existe a possibilidade da gente esvaziar o jarro 4. Mesma coisa para o 3. Se a quantidade dele for maior do que zero, a gente consegue esvaziar o jarro 3. Se, né, o jarro 4 ele possuir, ele não estiver vazio e o jarro 3 ele tiver uma quantidade menor do que 3 litros contida nele, né, a gente consegue mover, né, a quantidade de litros dentro do jarro 4 para o jarro 3. E a mesma coisa caso o jarro 3 ele contenha, né, uma quantidade de litros maior do que zero, né, e o jarro 4 ele contém uma quantidade que seja menor, né, do que 4 litros, que é a quantidade máxima, a gente consegue também mover a quantidade de litros dentro do jarro 3 para o jarro 4. Né? E na função result, ele simplesmente tem o objetivo de executar de fato, né, esses movimentos gerados aqui em cima. Né? Então aqui, né, se for para encher, né, o jarro 4, né, ele de fato cria um novo objeto aqui, né, para poder inserir, né, 4 litros no jarro 4. Mesma coisa para o jarro 3, ele insere 3 litros. Aqui é para poder esvaziar, né, o jarro 4. Aqui para poder esvaziar o jarro 3. Né, e aqui para poder executar a movimentação, né, dos litros contidos no jarro 4 para o jarro 3 e dos litros contidos no jarro 3 para o jarro 4. Eu vou executar ele aqui. Python to jars. Deixa eu subir um pouquinho. Então, inicialmente aqui, né, de forma randômica, ele iniciou, né, a configuração aqui do jarro 4 com 3 litros e o jarro 3 com 0 litros. Né? A primeira movimentação dele foi encher o jarro 3, então ele encheu o jarro 3 com 3 litros. Logo em seguida, né, ele pegou os litros contidos em jarro 3 e colocou no jarro 4, então ele pegou aqui 1 litro, né, do jarro 3 e colocou no jarro 4. Logo em seguida, ele retirou os litros contidos no jarro 4, só manteve, né, os litros contidos no jarro 3. E logo em seguida ele pegou os 2 litros que estavam no jarro 3 e moveu para o jarro 4, né, assim satisfazendo o estado objetivo. Né. E agora, se tratando da questão 9, ele pede para a gente implementar o IDS. Né.
que é o Iterative Deep Searching. É, esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo de busca em profundidade iterativo, né? Que a função, ele executa ali por baixo dos panos um DFS que ele possui certos limites, né? Para poder executar esse cara, né, eu estou utilizando uma função auxiliar, que é o Deep Limited Search. Essa função, né, ela vai receber, né, o problema e o limite, né, de profundidade estipulado. Ele cria, né, uma estrutura de pilha para poder armazenar os estados a serem explorados, né, começando pelo estado inicial. E logo em seguida, ele executa o while loop, que continua até que a pilha ela esteja vazia. Em cada interação, né, um estado é retirado da pilha para poder ser processado. Se a profundidade atual ela for maior do que o limite determinado, o estado ele é ignorado, né, então ele pula, né, a iteração com contínuo. Caso contrário, né, o conjunto dos visitados ele recebe, né, esse estado e executa o nó objetivo, o estado objetivo. Ou seja, né, se o estado atual ele for um estado objetivo, a função retorna as ações necessárias para poder conseguir chegar até ele. Caso contrário, né, os sucessores do estado atual são adicionados à pilha para exploração futura, contanto que estejam dentro, né, dessa profundidade permitida, né? E caso nenhum desses casos é satisfeito, né, a função ela retorna uma array vazia, né, ou um null, se não encontrar a solução dentro do limite de profundidade que foi definido. Agora, se tratando do IDS de fato, né, a função ela utiliza, né, a função de busca em profundidade, que é uma técnica que combina a busca em profundidade com a busca em largura. Né? Ele começa a busca com profundidade zero e vai aumentando gradualmente o limite de profundidade até encontrar a solução. Logo em seguida, né, ele chama a função auxiliar repetidamente, né, aumentando a profundidade em cada alteração. E se a profundidade atingir um limite máximo, né, o cutoff, sem encontrar uma solução, a função ela retorna uma lista vazia indicando uma falha. Né? Caso contrário, a função retorna o resultado assim que essa função auxiliar ela encontrar a solução. Né? Então eu vou rodar aqui para poder mostrar para você como é o comportamento dela. E o comportamento dela é um pouco é a junção, né, dos dois, né, tanto do DFS quanto do BFS. Né? Ele está cortando o caminho aqui que é bem similar com o DFS. Né? Ele não está pegando esse canto aqui que o BFS pegava, né, antes. Né? Ele vai direto para o caminho correto. Né? E ele pega a pílula talvez da forma mais eficiente comparado com todos os outros algoritmos de busca demonstrados aqui. Né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Todos os algoritmos foram amostrados e, enfim, eu espero que você tenha gostado. Obrigado.